Olá, eu sou a professora Angélica, que bom revê-los. Sou professora de Geografia aqui do cursinho ESAG Vestibulares. Senhores estudantes, senhoras estudantes, no nosso encontro anterior falamos sobre placas tectônicas, falamos sobre a dinâmica da crosta terrestre. Hoje vamos falar sobre uma das consequências dessa dinâmica, que são os terremotos ou sismos. Os sismos, também chamados de abalos sísmicos, popularmente conhecidos como terremotos, são consequências da dinâmica da crosta terrestre, estudados por uma ciência chamada sísmica. A sísmica faz parte da astrofísica, e a astrofísica é mais uma das ciências que a geografia física usa para explicar a dinâmica da crosta terrestre. Então vamos lá? Os abalos sísmicos são constantes. Na verdade, a crosta terrestre, ela está tremendo o tempo todo. É a vibratória. Ela é medida por um aparelho muito sensível chamado sismógrafo. Esse aparelho mede a escala da sísmica com um padrão de medição que é a chamada escala Richter, que vai de 1 a 9. Então, os tremores da Terra estão constantemente oscilando até 2.1, 2.2, né? Então, constantemente é essa oscilação. Por quê? Porque, de novo, como já falamos anteriormente, as relações da crosta com as outras camadas da Terra são muito intensas. Ainda não está decidido quais as substâncias e quais as temperaturas e pressões que ocorrem nas outras camadas do nosso planeta. O que se sabe, como também já foi dito, é que a astenosfera está cheia de material incandescente, né? E esse material incandescente reage na crosta na forma de vibratória constante, né? Então, as camadas da Terra interagem com a crosta na vibratória constante. Quando essa vibratória constante passa a ser considerada terremoto? Quando ela é sensível a nós. Quando ela cruza essa barreira aí do 2.1 da escala Richter, né? Então, 2.2, 2.3, 2.4, você já sente a vibratória das coisas ao seu redor, né? 4, 5 pontos, as casas, os prédios começam a sofrer rachaduras. De 6 para diante, os edifícios tradicionais, com alvenaria não voltada para a tecnologia de terremotos, começam a cair. De 7 para frente, infelizmente, a precisão é de um míssil teleguiado. Então, cidades inteiras podem sucumbir a terremotos com magnitudes acima de 6. Por que acontecem essas magnitudes? Elas acontecem devido às forças de pressão, de tensionamento e de distensionamento da crosta. Então, dentro da crosta, em partes específicas dentro da crosta, os movimentos de relação da astenosfera com a crosta podem comprimir uma parte de uma placa ou podem distensionar. Em ambos os casos, vai acontecer um desajuste, uma falha ou falhamento. Esse falhamento gera uma grande quantidade de energia e essa energia ela se propaga em ondas. O ponto onde foi gerado essa ruptura, algumas vezes chamada de triptura, porque tem força suficiente para romper a liga do aço, é o chamado hipocentro. Então, o hipocentro é o ponto de origem do terremoto. É onde começa o tensionamento da placa. Do ponto da placa que está sob pressão. E o epicentro é a superfície. É quando a onda termina a sua propagação e atinge a superfície da crosta. O primeiro ponto que vai tremer, o primeiro ponto que vai sofrer o abalo sísmico. Então, abalos sísmicos podem acontecer em vários lugares ao mesmo tempo, porque o hipocentro é um, mas a propagação pode acontecer em mais de um epicentro, ao mesmo tempo. E eles são decorrentes, né? Esse fenômeno é decorrente, também é decorrente das ações internas da Terra e pode ser oriundo de vários tipos de falhas. Aqui eu coloquei as 3 principais, as mais conhecidas, né? Falha transversa, que é quando
uma parte da placa e outra estão, né, nesse movimento de raspamento transverso, né? Então o abalo sísmico ele é gerado pela distensão, né, desse ponto. Esse exemplo é o típico da Califórnia, da conhecida falha de Santo André ou San Andreas, é o chamado The Big One, o grande terremoto esperado ainda para este milênio, dizem, né? Existe a falha chamada normal, que é um deslocamento de bloco de cima para baixo, então cai, né, nesse sentido. Então veja, no primeiro sentido, raspamento, no segundo, normal, cai um bloco. E na terceira, a falha de cavalgadura, ou cavalgamento, ou inversa, que é uma placa, uma parte da placa remonta sobre a outra. Tudo isso em escalas pequenas, né? Gerando ondas sísmicas que se propagam dentro da placa e atingem aí algumas cidades, em alguns casos a costa de um país inteiro, né? Em alguns casos mais de 2 países, em alguns casos, continente, oceano. Então, as ocorrências são catastróficas para todos. É lógico que tem países com uma tecnologia maior de terremotos, que é o caso do Japão. O Japão é educadíssimo para terremotos. Eles gravam, eles registram terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas desde o século XVII. Então eles têm prédios com giroscópio para aguentar os tremores, eles têm barreiras costeiras para evitar os tsunamis e maremotos, eles têm a população treinada para evacuação de prédios, para combater incêndios, né? Mas mesmo assim, em 2011, o Japão sofreu um terremoto de 9 pontos na escala Richter, a escala que vai de 1 a 9. Então, chegou a 9 pontos. Então, esse terremoto desastroso, nem o Japão, com toda a sua tecnologia, conseguiu deter. Eles tinham lá uma muralha construída, esperando um tsunami de 12 metros. Imagine só, vem um tsunami de 40 metros. O hipocentro estava próximo, 25 quilômetros. O epicentro, 160 quilômetros. Então, um deslocamento de crosta que chegou a mudar o polo de lugar. Foi um grande evento geológico, foi um terremoto de grandiosíssima magnitude. Mas o Japão, como eu disse, tem uma tecnologia voltada para terremotos. Agora, o Nepal, que sofreu terremoto aí há 3 semanas atrás, em abril deste ano de 2015, sofreu um terremoto de 9,1 na escala Richter. Então, é um pontinho a mais que o Japão? Só que o Nepal tem esse problema de ser, infelizmente, um país subdesenvolvido. Então a catástrofe foi muito maior, porque as construções não são preparadas para suportar a vibratória constante. Então os terremotos, eles são catastróficos, são desastrosos para todos. Nós temos que aprender de uma vez por todas que nós vivemos em um planeta de dinâmica constante e precisamos aprender que esse planeta tem que ter essa dinâmica estudada, esgotada, e que os países que moram próximos a essas falhas têm que repensar a sua distribuição geográfica, a distribuição da sua população, a distribuição das suas unidades de energia, para que essas catástrofes não se tornem ainda maiores. Está programado para os próximos 25 anos assistimos a uma grande quantidade de terremotos, porque como vimos na nossa aula anterior, as placas tectônicas continuam em movimento. Então, esses movimentos de tensão e distensão vão gerar inúmeros terremotos em grandes cidades do mundo próximas a falhas desse tipo. Então, que aprendamos de uma vez por todas, né, a conviver com esses eventos. E para você, vestibulando, né, sempre mapeie cada um dos grandes terremotos, dos grandes tsunamis conhecidos e verifique a proximidade desses eventos às falhas geológicas que vimos na aula passada. Você vai ver que tem uma lógica sempre de um para o outro. Uma lógica infeliz, né, para quem ocupa, né, mas feliz para nós a ciência, que torna tudo isso estudável e, quiçá, um dia possível de ser previsto, né? Então, mais uma vez, vivemos em um planeta vivo. Vamos aprender a viver nele. Por hoje é só. Até o próximo encontro e até lá. Tchau!